Vem, amigos, diga lá. Caralho, é muito louco ouvir isso daí, cara. Quando eu te encontrei hoje ali embaixo, é sempre a sensação que é a primeira vez, cara. Eu acho o seguinte, nós já estamos com muita intimidade. Tamo mesmo. Já ganhei até presente, pô. Nós já estamos com muita intimidade, porque... Olha o presente que eu ganhei do Galvão Bueno. Ah lá. Não é Tá chinela vendo? do Mengão, pô. É. Ele só anda de bermuda e de sandália. Isso aí é sandália, chinela é aquela outra. Tá. Mas eu quero saber o seguinte, pra que é isso aqui? Então, cara, esse fone aí é o seguinte, eu vou te explicar. A gente tava te pedindo pra tu colocar, porque se você falar aqui, por exemplo, Como é que é? o fone te... É meio que pra te dizer como usar o microfone. Tá bom. Quer dizer que pra eu falar correto no microfone, eu tenho que me fantasiar de Mickey Mouse. É isso. Tu usou fone a vida inteira, Galvão. Não. A vida inteira não. Usei muitos anos. Onde eu trabalhei vestido de Mickey Mouse muitos anos. Aham. Mas há muito tempo que é um negocinho que ninguém vê, cara. É assim. É verdade. Então, É. Bom, antes da Você gente... quer que eu use o fone? Não, pelo amor de Deus, pô, você é o Galvão Tá, Bueno. se eu falar errado, você me avisa. Se eu falar fora do microfone, você me avisa. Tamo com muita intimidade mesmo, né? Sim, hoje todo mundo sabe que tu é Flamengo. Mas nessa época, não. Não, mas até pouquíssimo tempo atrás. Então, Até muito pouco tempo atrás. Rapaz, eu já fui tudo. Porque assim, jogava Palmeiras e Corinthians. Aí o Palmeiras ganhava. Você vai mais forte com quem tá jogando melhor. Aí o torcedor do Corinthians dizia, esse filho vai palmeirense. Aí ao contrário, é corintiano. Eu já fui Palmeiras, já fui Corinthians, já fui São Paulo, eu já fui Santos, eu já fui Grêmio, já fui Inter, já fui Cruzeiro, já fui Atlético, já fui Vasco, já fui Flamengo, já fui Fluminense, já fui Botafogo, eu já fui Sport do Recife, já fui Bahia. tudo. Já foi tudo. Porque era na bronca do torcedor adversário. Entendeu? Você tá bebendo o quê? Isso daqui é um cararrilho. Tu gosta? Posso ir embora? Ah, não, esse aqui é Jack Coke, né? Desculpa. Não, tô brincando, tô bebendo água. Me diga uma coisa, tu tá com essa camisa do Flamengo porque quer ou é pra me agradar? Cara, bom, é pra me agradar e pra te agradar também, né? Ah, tá bom. Porque, cara, assim, em dezembro de 81, né? Tu narrou a final do Flamengo e Liverpool. Lá no Estádio Nacional de Tóquio. E uma coisa interessante que, assim, eu fui procurar saber. Quando eu fui lá no evento lá do lançamento do documentário, o cara me perguntou qual que era a tua narração que tinha a ver com o Flamengo, que tinha me marcado. E eu respondi pra ele, cara, acho que me marcaram do Galvão de verdade foram com a seleção. Porque, assim, ali dá pro Galvão ser brasileiro, sabe? Então, Mas que ano você nasceu? Então, eu nasci em 85. Então, você não... Eu não vi. Mas, ó, eu fui ver depois, que tem no YouTube isso daí. Então, cara, é interessante que, sei lá, você tinha o quê? Quanto tempo de Globo ali? O Luciano do Vale era o cara, né? Eu tinha 2 meses, 3 meses. 2 meses, cara. Não, Os caras te colocaram pra narrar a final do Mundial? Não. Quando eu cheguei, e na Globo tudo é muito bem esclarecido, tá, o contrato, tudo, e eu sempre, eu coloco como 2 dos meus 3 mestres, o terceiro é o Pelé, o Boni e o Armando Nogueira. O Boni é o Boni. A televisão brasileira existe com a importância que existe hoje por conta do Boni, da genialidade do Boni. Sem dúvida. Cara, o Boni falou tão bem de mim no documentário, rapaz. Eu sempre soube que ele gostava de mim, mas não achei que fosse tanto assim, não, cara. Tô devendo mais ainda ao Boni. Mas foi tudo muito ajustado com o Boni e com o Armando Nogueira. O Boni era o vice-presidente de operações, né? E o Armando Nogueira era o diretor do que era o jornalismo e o esporte junto. Então, foi feito um acordo. O Luciano Vale estava lá, historicamente, e eu vinha de uma temporada de Fórmula 1 fazendo na Bandeirantes, na Band, em 1980. Primeira vitória, Nelson Piquet, disputou o título até o final, aquela coisa toda. Então ficou acertado o seguinte: a Fórmula 1 era minha,
A seleção brasileira era do Luciano do Vale e o resto era dividido. Uma para você, uma para mim. Uma para você, uma para mim. Aí eu estreiei no jogo, o primeiro jogo, era como se fosse uma semifinal, mas não era de grupo. Mas vai lá, vale como semifinal. Tá. Eu estreiei George Wilson e Flamengo. Tá. Lá em cima do morro. Aí, lá é tudo alto, né? Aí tinha um outro jogo importante que eu não me lembro qual era, aí o Luciano fez. Aí eu fiz o segundo, o do Maracanã. O Flamengo foi pra final. Aí o Luciano fez uma final do Campeonato Paulista, se não me engano. E aí eu fiz o primeiro jogo da final da Libertadores, com o Cobreloa, no Maracanã. Aí o Luciano foi fazer o segundo. Ele foi fazer o segundo, deu um terceiro jogo. Aí deu um terceiro jogo, ele saiu direto do Chile para Montevidéu, saiu de Santiago para Montevidéu e fez o terceiro jogo. E a seguir era a final do Mundial. Deu uma sorte fodida. O Boni e o Amanda acreditaram em mim, cara. E aí a coisa funcionou assim. Tanto que no ano seguinte, eu fiz a Fórmula 1 toda e ele fez a Copa do Mundo, a seleção brasileira. E eu fui o segundo na Copa do Mundo de 82. E tem uma coisa interessante acontecendo nesse momento no Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo líder. Rapaz... É muito líder, não é pouco não. É os 5 pontos de diferença pro segundo colocado, que é o Palmeiras. Rapaz, o último título de campeão brasileiro do Botafogo eu transmiti. Faz tempo, hein? 95. Muito em tempo. São Paulo. Em São Paulo. Mas Túlio Maravilha arrebentando, fazendo Túlio tudo. Maravilha, cara. Vários outros grandes jogadores. Isso faz um bem ao futebol brasileiro. O quê? O Botafogo ser líder? Não faz não, pô. Não, deixa lá de ser Flamengo um pouco. Sabe o que é? As grandes marcas do futebol brasileiro, elas precisam ser fortes. Por que eu estava falando lá atrás e a gente interrompeu? La Liga, Ligão, Série A, Premier League, Bundesliga. Que é a Alemanha, né? O Bayern de Munique, se não me engano, faz 11 anos que ganha o campeonato atrás do outro. E o Borussia não quis esse ano, né? A Juventus ganhou, sei lá, quantos anos seguidos, como o Milan ganhou uma época. Então, você tem na Itália 3 times para ganhar o campeonato. Juventus, Inter e Milan. Você tem na Espanha 2 times para ganhar o campeonato. Real Madrid, Barcelona, de vez em quando o Atlético de Madrid se manifesta. Aí, vem ali, ou vem o Sevilha, sei lá. Mas não é comum, é raro. É raro, são 2 times decididos. Se você for na França, eram 2 times, hoje é um só. É só o PSG. Com dinheiro do Catar. Muito dinheiro do Catar. E se você for na Inglaterra, exatamente pelo dinheiro do Abramovich lá, do russo, deve estar fugido em algum lugar. Do Catar, dos Emirados Árabes, etc. Acabou que ampliou um pouquinho. Mas o City é campeão, quem tem mais dinheiro. Mas não é a putaria que é aqui no Brasil, que a gente não sabe. É isso, mas olha aqui. Ou é City, esse ano disputou com o Arsenal. Ou é City, ou é Arsenal, ou é Chelsea, ou Manchester United, ou Liverpool. Mas não é assim. Bem, no Brasil, começa com 20 times. Eu duvido que alguém diga menos de 10 com chance de ser campeão. Então é diferente. As grandes marcas, elas têm que ser fortes. O Botafogo estava quase acabando. O Vasco está numa situação difícil. A Portuguesa praticamente sumiu. O América do Rio, e assim Bangu, e assim outros times. Mas o Botafogo é grande demais, cara. Mas eu duvido que no início de 2023 alguém tenha colocado entre os 10 o Botafogo como possível campeão do Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu boto um dinheiro que não vai ser. Bom, eu não boto dinheiro, nesse negócio eu não boto dinheiro nada, cara.
Temos 8 rodadas, faltam 30. Então. Né? Faltam 30 rodadas. Mas eu acho fantástico. Ele tá 5 pontos na frente do Palmeiras, 6 pontos. 5 pontos na frente do Palmeiras, 6 pontos na frente. São Paulo é o terceiro. Do São Paulo em terceiro. Dorival, hein? Meu irmão. Saudade. Meu irmão. Volta, Dorival Diola. Alô, diretoria do Flamengo. Que loucura, né, cara? O Landinho e o Braz, eles podem contratar quem eles quiserem, podem demitir quem eles quiserem, quando eles quiserem. Mas eu queria deixar uma pergunta: quem é que vai demitir os dois? É uma boa pergunta, assim, válida, inclusive, né? Então. Mas o que acontece. Do que nós estávamos falando? A gente estava falando do Dorival, que tá bombando no São Paulo. Cara, se não me engano. Ele ainda não perdeu. Ele não perdeu. Isso é certeza. Uhum. Mas se não me falha a memória, são 11 jogos com 8 vitórias e 3 empates. E já está em terceiro lugar no campeonato. 1 ponto atrás do Palmeiras. 1 ponto na frente do em quarto, o Grêmio está em quinto, quem está em quarto. Não sei. Mas por ali, aquela roda ali, tá Flamengo, tá Fluminense, tá Grêmio, tá Cruzeiro. O Flamengo tem 13 pontos. São só grandes. Com 13 pontos, tem uns 10 com 13 pontos, mais ou menos. Mas mas é bacana, rapaz, porque eu sou de uma época que 2 times se enfrentavam. E quando a gente dizia o ataque dos 2 times, não era um jogador só, não, ou 2, né? Falava-se assim: Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Era o Santos. Mas se falava Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. É brincadeira? Era o Botafogo. Sinistro pra caralho, né? Muito sinistro. Então é bacana o Botafogo tá forte. Eu queria ter visto isso daí. Eu vi muito no Maracanã. Pois é, e depois tu ficou amigo do Pelé, cara. Pra mim, é mais ou menos a mesma coisa, guardadas as proporções, porque eu não sou o Galvão e o Didico não é o Adriano, não é o Pelé. Mas assim, quando o Adriano me chama pra ir almoçar com ele, é uma sensação de cara. O Imperador? É. Não. Jogador espetacular. Um dos gols que eu narrei com maior vibração na minha vida foi aos 47 do segundo tempo, de uma final de Copa América. A Argentina estava ganhando o Brasil. O Tevez foi fazer gracinha lá na bandeira de escanteio do Brasil, tomou logo uma porrada, perdeu a bola. E aí o Brasil foi pro ataque. Na hora que ela veio, o Adriano tá de costas pro gol. Eu não sei, me deu um sexto sentido. Ele estava de costas pro gol na entrada da área. A hora que a bola chega nele, eu digo: dá pra empatar! Ele não sei o que ele fez, que ele virou, deu uma cacetada, meteu no gol e o Brasil ganhou nos pênaltis. O Adriano foi um jogador fantástico. Pena que ele não tenha jogado mais tempo. A cabeça dele foi pro caralho, né? A Copa de 2006 tinha que ser dele, cara. Aquele quadrado mágico, a Copa 2006 tinha que ser dele. Jogador fantástico. A mesma coisa o Adriano, cara. O que eu mais admiro no Adriano é personalidade. Vou te falar, o lance dele sair do futebol porque aquilo não o fazia feliz. Nossa, eu respeito muito isso, cara. Respeito demais. Eu acho que o principal fator pelo qual eu sou tão fã do Adriano. Talvez ele tenha sido o primeiro a deixar isso claro. Veja a última Olimpíada, a Simone Biles, né? Uhum. A grande ginasta americana, que eu não vou competir, não. Não consigo. Minha cabeça não deixa. Que é um tabu, né? Assim, lance vamos lá, você não tá legal da cabeça você falar pras pessoas. Isso ainda é meio tabu, ainda mais no esporte. É muito tabu. Muito tabu. Então, porra, e ele deixou claro, cara, meu pai morreu, meu pai era meu alicerce e tudo mais. E aí ele ainda tentou um tempo, né? Nos deu uma grande alegria em 2009 com o campeonato do Mengão. Ele e o Pet, né? Os principais jogadores desse time aí. E, cara, a personalidade dele é o que mais me atrai. Eu nunca tive muito contato pessoal com ele. Eu gostaria até de ter tido mais. Mas é uma admiração muito grande como jogador. A cabine. Aquilo ali é uma coisa... É um lugar sagrado. Né? Então nós estamos ali e eu vou fazer assim, Copa do Mundo. Uhum. Os comentaristas que eu tive em Copa do Mundo.
e que dividiram. Você teve Pelé de comentarista contigo, cara. Isso é... Cara, que inveja. Eu tive o Alberto Helena, Márcio Guedes, em 78. Obrigado, Bruno. Depois eu tive... 82, Sérgio Noronha. Infelizmente não está mais com a gente. Foi mestre para mim. Aí depois, em 86, Zagallo. Depois, Caralho, em 90, maneiro. Pelé e Arnaldo. Em 94, Pelé e Arnaldo. Em 98, Pelé, Arnaldo e Falcão. Olha! E depois vem em 2002, Casagrande. Sempre o Arnaldo, né? Arnaldo, Casagrande e Falcão. Aí depois repete isso em 96, em 2006. Em 2010 entra Júnior, junto com o Falcão, com o Casagrande, com o Arnaldo. Depois em 2014 entra Ronaldo Fenômeno, junto com o Casa e com o Arnaldo, nos Jogos do Brasil e outros jogos, fazendo também com o Júnior. Depois em 2018 repete o time. Em 2022, a primeira comentarista mulher de seleção brasileira, Ana Thaís, e meu irmão Júnior, meu amigo querido, o que ele tratou bem meu pai, minha mãe, que não estão infelizmente mais com a gente, que era o vizinho dele, o carinho com, como o Júnior chamava, o Celção e a Petita, o seu Celso e Dona Mildred. Então, sabe o que eu quero dizer? Todos esses são meus amigos. Infelizmente o Loreno não está mais com a gente, o Márcio Guedes não está mais com a gente, o Paulo Stein não está mais com a gente, o Pelé não está mais com a gente. A minha ligação com o Zagallo é uma coisa amorosa. Como é que foi vê-lo campeão em 94? Ah, cara, um espetáculo. O Zagallo, ninguém é que nem o Zagallo. O Pelé é o único jogador da história a ser campeão do mundo 3 vezes. 58, 62 e 70. Acha outro. Não vai ter. Não vai ter. O Zagallo foi campeão em 58. Foi campeão em 62. Foi campeão em 70. Foi às finais em 74. Foi campeão em 94. E foi vice-campeão em 98. Acha um. Não tem, cara. Não tem, cara. Não tem. Junta a gente no mundo, não chega nisso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Talvez tenha passado num certo momento, com alguma declaração ou outra, no documentário, de que eu tocava um horror na cabine. Não, o Arnaldo é que define certo. O Arnaldo diz assim, às vezes eu vi o Galvão muito quieto, eu arrumava uma discussão com ele, para baixar a adrenalina, pilhar, para ele ficar puto, brigar com alguém, e aí o Casagrande também fala mais ou menos nesse sentido, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, todos aqueles que trabalhavam no microfone comigo na cabine, são todos meus amigos. Meus repórteres, eu tenho um respeito por eles muito grande. Então eu vou citar 4 nomes de importância dentro de Copa do Mundo. Marcos Uchoa. Já esteve aqui. Mauro Naves Cabeção. Cabeção? Cabeção é gente fina demais, meu amigo demais. Ele e a Paty, a mulher dele. O Eric Faria agora, já de 2 Copas do Mundo. Eu tirei uma foto com ele lá no canal. E o maior de todos. Sentiu? Fala, Tino. Sentiu? Tino Marcos. Também já veio aqui. Isso no futebol. O documentário, num determinado momento, ele mostra a sequência dos repórteres que trabalharam comigo na Fórmula 1. Então, se a gente começa com o Reginaldo, lembra meu padrinho de casamento. Porra, então é amigo de verdade, né? Meu segundo casamento com a Desirê, grande paixão da minha vida. Estou casado há 23 anos. Depois do Reginaldo Cabrini. Depois do Cabrini, olha o nível. Depois do Cabrini, o Shoa. Depois do Shoa, João Pedro Paileme. Depois do João Pedro, Pedro Bassan. Depois o Carlos Gil. A Mariana.
Mariana Becker. Ai, me ajuda aí, gente. O Correge. Não, mas tá faltando alguém pelo carro. Não, falei do Carlos Gil. O Correge e o Guilherme agora. O Guilherme Pereira. Cara, é só fera. Todos meus amigos, e todos são gratos a mim e ao Reginaldo, porque a gente foi nesses... Levantando os caras, né? E trabalhando juntos, rapaz, todo mundo. os caras, não tem nenhum deles que não foi correspondente internacional. Só cara foda. E alguns foram para diretoria. Aham. Então, meus amigos. Mas Então, isso não quer dizer que não pode rolar um desentendimento profissional. Mas porra, mas rola muito. Claro, tem que ter. Ué, cara, você, Tem naturalmente, você na não verdade. inventou esse império aqui? Porque o Flow é um império, gente. Eu tô falando sério, cara. Tô falando sério. Isso aqui é como... E eu não concordo com todo mundo, mas são meus amigos. Porque aqui nós estamos no principal, no show principal aqui no Flow. Aí tem o Flow Esporte, tem o Flow Ciência, tem sei lá o quê, tem lá o que mais. Deve ter uns 10 aí, vai. Cara, são 10 canais. É como se fosse uma rede de 10 canais de televisão na internet, dentro desse mundo digital. Você nunca brigou com ninguém aqui dentro? Ah, meu amigo. Você tá de sacanagem. Quer ver uma coisa? Já brigou contigo? Cara, eu devo ter brigado com o Jean, Todo dia. Mas é que a gente sabe lidar um com o outro, então é fácil. Mas né? é assim, não, cara, você sabe o que acontece? Às vezes a adrenalina é muita. E você... Então foi isso que a gente que ficou liberado para não ser chapabanco do documentário, mas também não precisava exagerar. Cara, muito palavrão. Tu tem uns amigos assim invejáveis também, né, cara? Cara, a vida me deu isso, pô. É verdade. A vida me deu isso. Deus me deu isso. Cara, Deus me deu 3 Copas do Mundo com Pelé, porra. Quer mais? Não quero mais, cara. Parece... Deus me deu 3 Bom títulos demais. do Ayrton Senna. Um amigo daqueles que você conta nos dedos de uma das mãos. Ayrton Senna com quem tu fazia várias sacanagens, né, Muitas. cara? Não, Tu mas me contou uma aí é do- sacanagem um com o outro. Isso, Isso, Vamos com calma, vamos com calma. Eu lembro até hoje, tu me contou lá no Flow Esporte Clube o lance do cadeado na... Pô, ele vai embarcar em Miami, ele botou aqui nesse lugar onde passa o cinto, aqui em cima da bunda, ele botou um cadeado. Eu falei, que é isso, porra? Aí bobeei, ele botou outro. Aí como é que eu vou passar naquele negócio? Aí tudo bem, eu podia, não ia parar de apitar nunca. Aí ele vira pro americano e fala assim, deixa ele embarcar não, que ele é maluco. O que ele tá fazendo com esse cadeado aí? O que ele vai fazer no avião? Os caras me levaram pra uma sala, rapaz, eu tive que tirar a calça. Eles tiveram que quebrar os cadeados pra eu poder embarcar. Ninguém imagina isso da Ayrton Senna, Mas né, cara? eu e o Berger também, uma vez ele tava enchendo muito saco com eu. O Berger é pior de todos. O Berger não. O Berger é danado. Eu chamava ele de Geraldo. Ele me chamava Galival. Era Galival. o mais parecido com o Galvão que ele conseguia falar. O Gerhard Berger. Rapaz, será que pode falar aqui? Ah, pode. Aqui você pode falar o que você quiser. Não, mas primeiro eu quero que as pessoas entendam que isso faz 30 anos. Porque hoje não faríamos isso, porque o mundo de hoje não permite. Outra parada. Não permite. Manja Playboy? Foto de nu frontal? Bom demais, inclusive. Salve, Playboy. Imagina a parte que eu e o Berger cortamos do tamanho da fotografia dele. E colamos em cima da foto dele do passaporte. Quando ele chegou na Argentina, com a Argentina abriu o passaporte dele, O quase morreu. passaporte do Ayrton? Quase desmaiou. Ele só não foi preso, porque era ele. E eu e o Berger dando risada. E teve uma outra história também que tu fez a luva dele sumir, não foi? Ah, rapaz, ele tinha a superstição da luva. Ele tinha todas as luvas que quisesse no mundo. Sim. Mas ele fazia costurar a luva dele, aquela que ele usava. Era a luva dele, né? Era a luva dele. E era o Grande Prêmio de Mônaco. Eu estava na casa dele, eu peguei a luva dele, marrei um Nylon. nylon. Pô, tu sabe tudo, né? É que tu me contou, né? Amarrei um nylon, pendurei lá do nono andar, e pendurei, foi parar lá no 3º. E ele tendo que ir embora pra pista e procurava a luva, e procurava a luva. Pô, eu falei, pega, tem 20 luvas, eu quero minha luva, porra! Aí chegou uma hora eu falei assim, ei, achei tua luva! Aí fui puxando devagarinho.
Ele fez pole position e ganhou a corrida. Mas ele ficou muito puto quando ele viu tu. Nada, a gente fazia isso. Rapaz, uma vez nós fomos pro Japão, aí, quando você vai na primeira classe, tem uma mordomia, tem pijama, né? Aí botamos pijama, não sei o quê, pendura a roupa. Ele pegou minha camisa, deixou o punho, a gola, 3 botões aqui, e o resto ele cortou tudo. E aí quando eu fui me vestir, não tinha camisa, não tinha roupa, porra, pra descer. Eu tava com um casaco de couro e... Que arrombado. E aí o japonês com o meu passaporte, e ele falava pro japonês assim, moço, ele é maluco. Ele é maluco, manda ele tirar o casaco. Eu dizia, cala a boca, Becão, porra. Cala a boca, cara, o cara vai me prender. E eu com a camisa tinha a gola, o punho, um fiapo aqui, 3 botões, não tinha costa, não tinha nada. E ele dizia pro cara pra tirar o casaco de couro que eu era maluco. Então a brincadeira era meio assim. O Berger, pesado, né, cara? O Berger. Nós estávamos, o Grande Prêmio de Monza ficava numa cidade longe, passava por cima do lado, não sei, ia de helicóptero. O Berger jogou a mala dele, ó, o briefcase, do Ayrton lá de cima do helicóptero. Puta merda, pesado, né, as brincadeiras, Não, né? e teve que descer em cima do morro pra achar a mala dele. A caneta foi igual ao meu dedo, assim, ó. E aí, Caraca, cara, só brincadeira pesada. Corredor de automóvel falta um dia na semana. Corredor de automóvel, eu sei porque eu tenho 2, né? Eu tenho 2. Então, o corredor de automóvel certamente falta um dia na semana. Entendi. Pô, o Ayrton teve um dia, ele estava em casa, e nesse dia ele ia gravar com o Roberto Carlos à tarde, o especial de fim de ano do Roberto Carlos, e depois à noite ia gravar com a Xuxa. O dia que a Xuxa cheio de beijo, ficou cheio de batom no rosto. Ele estava, imagina, angustiado. E a gravação era para lá da Barra, para lá do Recreio, lá no Rio. E ele dirigindo. E tô nervoso, o dia inteiro tava nervoso, vou gravar com o Roberto Carlos, vou gravar com a Xuxa. Aí acelerou. De repente ele meteu o pé no freio e virou o volante. E o carro fazia mas sob controle, né? Eu achava, né? Apontou reto, ele fez assim. Agora tô bem. Que é isso? A carga de adrenalina, cara. Porra. Isso não é pra qualquer um, não, cara. Tem que ser o Ayrton mesmo pra fazer uma parada dessa. Não, mas era um cara espetacular, fantástico.